Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um episódio especial do Nexus Podcast. Episódio especial porque se trata do quadro Na Vitrine. Hoje, este querido episódio é para falar da Frente Humanista do Direito. Isso. Para falar desse tema, nós trouxemos aqui o Dr. Pedro Villanova. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Vitor, de verdade. Para nós é uma honra a generosidade do espaço democrático. Todo espaço que é criado para se tratar de boas ideias, eles devem ser valorizados, eles devem ser honrados, e de verdade isso para nós é muito precioso. Eu trago a saudação de todos os membros da Frente Humanista do Direito, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui e estar neste ambiente que é o sertão, né? Eu me sinto em casa porque eu estou em casa, de verdade, né? Estou voltando para o lugar de onde eu saí. Isso é muito significativo, me dá muito motivo de falar com precisão e com muita empolgação tudo aquilo que tem que ser falado hoje. E é muito comovente, de verdade. Então, obrigado. Muito bem. Como imagino que esse episódio vai chegar a pessoas que não têm o contato com essa região, com esse meio, com o Nexus, ainda, o local ao qual estamos falando é aqui no município de Canindé. Aqui estamos, o Nexus Podcast. Lá, como eu brinco, no finalzinho do Sertão Sergipano, já a divisa com a terra do nosso querido convidado, não é isso? Isso mesmo. O lugar mais bonito do mundo. Piranhas. Tão bonita que o São Francisco está às margens dela e não o contrário. É o que eu costumo dizer. Maior honra e maior alegria da minha vida é ter sido gerado, formado e criado no sertão de Alagoas. Né? Um povo muito firme, mas muito sereno ao mesmo tempo. Né? Eu tenho escrito ultimamente que o sertão é o berço da coragem e da beleza. Então, nenhuma outra coisa me comove tanto quanto isso. Por mais que Guimarães Rosa, né, tenha dito que sertão é dentro da gente. Então, ele já disse isso justamente no sentido de querer indicar que aquelas pessoas que se expuseram à realidade dessa beleza e dessa força que há no sertão, certamente nunca vão se despir dele, porque o sertão continua em nós. Então, independente de onde eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, essa é uma realidade que vai me acompanhar de sempre para sempre, porque quem se esqueceu de onde veio não sabe para onde vai, né? Então, jamais me esquecerei, porque quando eu era pequeno e saía de casa, eu abria as pernas assim e veio e olhava o mundo de cabeça para baixo, né? E quando eu ficava nessa posição, eu achava aquilo extraordinário, porque eu comecei a ver o mundo por um outro ângulo. Eu acho que esse menino, esses movimentos internos desse menino que ainda está dentro de mim, são o que me mantém caminhando para, nessa marcha incansável, fazer algo pela sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, assim. Mas todas as vezes que eu chego ao sertão, eu não chego buscando encontrar o tempo do qual eu já vivi, porque saudosismo é um pouco inútil. Só o impermanente é permanente. Tudo muda, menos a mudança. Então, quando Heráclito falou que o homem não entra no mesmo rio duas vezes, ele estava querendo dizer isso, né? Porque nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, a vida é cíclica, né? E do jeito que é o direito. Cíclico, randômico, né? Se muda todos os dias e por isso nós estamos aqui. Graças a Deus. Ainda bem. Muito bem. Pedro, antes de fato entrar no tema da Frente Humanista, eu queria saber um pouco de você. Uhum. De onde vem essa paixão pelo direito? Foi um caminho que você sempre visualizou para você? Pois é muito interessante isso. Estava me lembrando nesses últimos dias que na formatura do ABC, a diretora da escola me perguntou o que eu queria ser quando crescer. A tal da pergunta que provoca toda criança a imaginar aquilo e a gerar dentro dela uma expectativa sobre seu amanhã e que é muito importante. E sem absolutamente nenhuma referência ou sem nunca ter ouvido falar sobre o assunto, eu disse advogado. Tinha 5 anos, e isso está registrado, e ainda bem que está registrado, porque
É muito comovente ver como as convicções da infância, elas acompanham as pessoas a vida inteira. A infância é um terreno que você pisa o resto da vida. Por isso que essa fase de construções cognitivas que é a infância tem que ser tão valorizada pelo Estado e tem que ser tão valorizada como é pela Constituição brasileira. A Constituição, na verdade, estabelece que a família, bem como a infância, são prioridades absolutas, porque elas são a base de uma sociedade forte, a base de uma sociedade firme. Família entenda-se como união de pessoas que se reúnem afetuosamente, afetivamente, com laços amorosos que as mantêm sob a mesma marcha, sob a mesma toada. E eu, tão pequeno, disse isso. E isso me perseguiu. Até que um dia eu decidi sair da minha cidade para, na cara e na coragem, encontrar o mundo do jeito que ele é e entender que eu conseguiria, muito provavelmente, fazer o que aquele menino desejou um dia. E estamos aí, estamos fazendo, né? Depois, a percepção mais clara do que é o direito acabou me comovendo muito, porque é óbvio que há uma paixão muito intensa com tudo aquilo que o direito prega, especialmente porque o direito ele nasce do seu útero, do livro sagrado que é a Constituição. Esse direito como eu me apaixonei, esse direito pós-88, né? E através dessa percepção foi que as coisas acabaram se tornando como elas são para mim, né? Então, não tinha outra opção, porque alguém tão ligado à militância política, alguém tão ligado à militância estudantil como eu fui desde sempre, não teria como fugir dessa raia. Né? Eu preciso do contato com o outro, eu sou um cara muito gregário, então necessariamente o direito me proporcionava isso mais do que qualquer outro caminho. Então, acho que foi uma escolha muito lógica a partir do momento que eu pude escolher. Mas, como eu disse, antes disso, houve uma percepção quase espiritual enquanto criança, mas a percepção da criança, que é a percepção extremamente sensível, do que muito possivelmente iria acontecer. Então, foi isso. Durante o seu curso, tiveram coisas que você aprendeu e que você não imaginava que seria da forma como foi? Coisas que, não sei, talvez em algum momento te fez desanimar da área? Talvez ter um certo choque com a realidade? Absolutamente. Porque acredito que nós somos muito expostos a uma realidade literária, filosófica, e que está descrita com muita clareza no livro dos livros, que é a Constituição, que certamente nos faz olhar para a realidade com olhos um pouco desalentados, preocupados, né? Porque não é o que se encontra com o que está escrito ali, não é o que se encontra com o que está posto na teoria. Então, quando a gente se expõe à teoria e depois observa a prática, e esse fosso abissal que existe entre os dois, não me deu desânimo, me deu revolta. Então, essa revolta foi o que, na verdade, se tornou uma ação, e essa ação veio a calhar na Frente Humanista do Direito. Então, obviamente que na época eu estava muito exposto a duas obras, que era o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, e o Humanismo como Categoria Constitucional, do ministro Aires Brito, e exposto a essas duas obras e trabalhando objetivamente muito na política na época, acabei notando que alguém precisava fazer alguma coisa antes que todos estivessem mudos, né? Então, assim, eu disse, rapaz, as pessoas que tentam fazer
esse mundo pior não descansa um minuto, porque eu tenho que descansar, né? Então, me reuni com a Jéssica Maria e o Lucas Costa e nós começamos a esboçar o que seria a Frente Humanista do Direito. E esboçamos e construímos, inclusive por uma perspectiva muito pessoal da minha infância, porque eu cresci ouvindo a oração de São Francisco e essa oração ela era um badalo dentro de mim, assim, sabe? Porque eu unia essa percepção que a oração de São Francisco traz, essa percepção social e a urgência de que o outro me revela, o outro precisa de mim, com as realidades literárias que eu era exposto durante o curso e especialmente aquelas que eram desnudadas na sociedade para mim através das duas obras a quais eu estava exposto, que era a da Hannah e do Aires. E aí a Frente Humanista do Direito passou a surgir a partir dessa perspectiva. Então foi, na verdade, um choque de fato, e então era uma resignação que veio a ser uma indignação e se tornou uma ação. E faço questão de dizer isso o tempo todo. É melhor que a sua indignação se torne uma ação e ela possa libertar pessoas do que essa indignação morrer sem que de fato dê frutos, porque essa covardia ela pode fazer com que muitas outras pessoas não tenham acesso às revelações que muito provavelmente esse instinto lhe causou, lhe gerou, sabe? Então, assim, partiu dessa lógica mesmo. Como é que você muito bem, muito instintivamente acabou por me perguntar. Mas foi por aí. Quando você tem essa sensação que você busca transformar isso em uma ação que posteriormente se torna a Frente Humanista do Direito, como foi esse primeiro contato com a Jéssica e o Lucas? Então, é interessante. Pode-se dizer que são os fundadores, os três. Somos os fundadores, é como somos chamados, os fundadores. Hoje existem outros membros, né? E Jéssica está conosco, o Lucas tomou seu caminho, percebeu que era tempo de tomar outro caminho, mas continua muito aliançado com essa lógica, essa visão de mundo. Mas olha, foi muito interessante pensar nos dois para compor essas fileiras, porque para mim precisavam ter pessoas que eram as representações exatas, fidedignas daquilo que eu pensava que seria mais adequado no humanismo. Porque tudo é dualidade, né? Sombras, luz, positivo, negativo, né? Longe, perto. E Jéssica e Lucas. E isso era muito interessante, porque havia uma racionalidade muito grande no Lucas. E havia uma afetividade muito grande na Jéssica. Porém, havia uma racionalidade intelectual humanista no Lucas, não uma racionalidade instrumental. Lucas não viu direito pelo direito. Assim como a Jéssica tinha uma afetividade, um emocional muito humanista e não um emocional instrumental, que é quem se deixa ser movido à flor da pele. E essas duas pessoas com essas características tão raras precisavam ser ligadas por um ponto de conexão que seria eu. E a partir dessa conexão serem geradas as sementes. Porque, olha, tudo, absolutamente tudo, já foi semente, né? Nem todas as coisas são flores, mas todas as coisas foram sementes. E eu me sinto muito honrado e muito, muito feliz em poder saber que as nossas mãos estão espalhando essas sementes no solo fértil da nação. Porque é um esforço pelo progresso civilizatório, pelo resgate do humanismo, para que o laço social não se rompa, né? E essa urgência sempre nos perseguiu. Então, para que essas sementes sejam lançadas, mesmo que quando os frutos forem comidos, nosso corpo já for adubo, certamente já é satisfatório o suficiente.
saber que essas clarezas elas se uniram por um bem maior. Então, eu fico satisfeito com isso de verdade. Muito bem. Desde a fundação, Pedro, foi iniciado a Frente Humanista do Direito. Quais foram os primeiros passos? A partir do sim, vamos colocar dessa forma, sim, vamos botar para frente. Como aconteceu o começo? Bom, nós pensamos muito no estatuto, pensamos muito em como o movimento não ficaria só enquanto movimento, o movimento precisaria ser institucionalizado, né? E para ser institucionalizado, ele necessitaria em algum momento de um estatuto. Então, nós passamos muito tempo pensando filosoficamente, literariamente, doutrinariamente, como a Frente Humanista do Direito se encaixaria na sociedade para que funcionasse não só como um movimento, mas também como um instituto futuramente que mesclasse uma academia, porque existem trabalhos dentro da Frente Humanista que são muito voltados à produção científica através da comissão de educação que nós temos internamente no movimento, mas também que nós pudéssemos trabalhar não só nesse sentido científico, mas que mesclasse a produção científica com o imaginário popular, formação social. E aí é mais característico do Instituto. E certamente nós precisávamos formar esse estatuto com essas perspectivas todas. E eu sentei com o Lucas e a Jéssica e nós partimos da formação do estatuto. Posteriormente, nós começamos os processos seletivos para reunir pessoas que tivessem esse perfil humanista e progressista nas nossas fileiras, para que os debates acerca dos direitos humanos voltassem para as fileiras da Academia do Direito. Porque se trata de muito processo, que é o trâmite, a regra do jogo, como o direito funciona na justiça, o passo a passo. Mas não se tratava do que essencialmente o direito quer dizer, né? Porque processo por processo é instrumento, é razão instrumental, é a lógica. E nós não queríamos só isso, nós queríamos que os debates caros ao direito estivessem ali, né? Dentro da academia constantemente e que, especialmente, o útero de tudo isso que é a Constituição fosse tratada com a devida importância. E aí nós começamos os processos seletivos, né? E é interessante porque há toda uma organização dentro da Frente Humanista que deve ser respeitada. Existe uma tríade, que é a direção, existem os coordenadores das comissões política, educacional, de finanças e de comunicação, e existem os membros titulares das cadeiras, que tem 11 patronos, bem como um conselho consultivo de grandes doutrinadores, ex-ministros e pessoas que estão perto de nós, para nos auxiliar no que nós concebemos, né? Para que seja afiado. Um homem afia outro homem como um ferro afia outro ferro. Então, nós precisamos dessas pessoas por perto. Então, existe uma estrutura organizacional. Mas uma coisa é muito importante em tudo isso, Vitor. É que nós sabemos que é um trabalho de formação social que vai levar tempo. Mas o imediatismo é um grande mal desses tempos atuais. Imagine Da Vinci querendo que seus resultados fossem automáticos, né? Certamente nós não conheceríamos com a qualidade que nós conhecemos hoje. Então, nós não temos muita ansiedade por resultados. Nós sabemos que aquilo que estamos fazendo vai produzir resultados, inevitavelmente, não tenho a menor dúvida disso. Então, esse imediatismo que persegue tanto a lógica das pessoas hoje em dia é inimigo de tudo aquilo que é produzido com qualidade. Então, nós estamos sossegados com relação a isso, não tenho dúvida que esse processo de formação via comissões
vai ser muito útil para a sociedade brasileira nos próximos anos, porque nós trabalhamos com metodologias diferentes dentro dessas comissões. Então, ao tempo que se trabalha com as famílias dos encarcerados, se trabalha no ensino fundamental, ensinando sobre violência de gênero e sustentabilidade, sabe? Então, existe uma múltipla capacidade de trabalho dentro da Frente Humanista, da qual eu me orgulho grandemente. Então, é um trabalho longo e disciplinado, porque o imediatismo faz o ser humano medíocre mesmo. Mas é como Clarice disse, né? Clarice escreveu na Paixão segundo GH que toda compreensão súbita é um sinônimo de incompreensão. Então, imediatismo não é algo que faz parte daquilo que nós estamos pensando como visão de mundo. A gente gosta desses passos feitos em processo, sabe? Então é bom. Muito bem. E parabéns pela visão a longo prazo, desde sempre. Pedro, você poderia falar um pouco sobre essa questão da múltipla capacidade? Quais os diferentes eixos da Frente Humanista? A Frente Humanista Você já pincelou alguns? A Frente Humanista, ela tem 8 eixos de estudo e trabalho. São Constituição, Humanismo, Economia, Política, Minorias Sociais, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente. E nós trabalhamos com esses eixos para que eles possam ser basicamente os motes, né, dos temas que nós vamos desenvolver. Os temas necessariamente precisam estar ligados a eles. Esses 8 eixos, eles são trabalhados por metodologias diferentes via 2 comissões. A Comissão de Educação, que trabalha com tudo aquilo que é relacionado à estruturação educacional, e a Comissão Política, que é relacionada a tudo aquilo que se diz de relações exteriores, instituições, comunidades e etc. Então, existe um plano de ação, inclusive nesse momento, para alcançar mais de 10 mil pessoas, que certamente vai ter bons resultados. Né? Nós estabelecemos alguns temas dentro dos 8 eixos para serem trabalhados na Comissão de Educação. Nós vamos acompanhar 42 turmas do ensino fundamental maior, do ensino médio e da educação de jovens e adultos, para tratar pedagogicamente, de maneiras diferentes, temas de naturezas diferentes dentro desses 8 eixos com essas pessoas. Esse é o processo de formação social, para aproximar as pessoas daquilo que elas geraram, que é a Constituição. E a Comissão Política, que certamente estará trabalhando incansavelmente nas manifestações técnicas, políticas, na elaboração de pesquisa científica, nos amitis curiae, que são, né, quando nós somos amigos das cortes para poder trabalharmos alguns temas específicos. Temos agora previsão para participar de 2 desses debates intensos nas cortes superiores, vai ser muito interessante. E também responsável por unir as realidades específicas de alguns grupos sociais, como as comunidades indígenas, como famílias de todos os tipos, como comunidades ribeirinhas, a atividades específicas com a Frente Humanista, que visem não só ser ensinado a eles as realidades da Constituição, mas se permitir ser exposto ao que eles podem nos ensinar. Porque existem conhecimentos, por exemplo, ancestrais nas comunidades indígenas, que precisam ser extremamente valorizados. E essa exposição ela é muito importante. Porque direito não é uma coisa que só se sabe, é uma coisa que se sente. Tobias Barreto que falou isso. Então, quem só sabe o direito, nem o direito sabe. O direito ele não pode se prender às linhas dos códigos, por mais que elas sejam muito importantes, elas organizam as coisas todas. Mas, de fato, o Brasil anda mal das pernas porque anda de costas para a Constituição. Então, esse reencontro do povo com aquilo que ele gerou é para nós muito satisfatório, porque certamente
nós iremos nos poupar de muitos dos grandes problemas que nós vivemos hoje. Há um retrocesso civilizatório muito grande na sociedade quando se diz respeito a temas que são fundamentais à realidade humana aqui. E isso parte muito pelo desconhecimento provocado, na verdade, e muitas vezes pelo Estado, né? Porque o conhecimento ele não pode ser arrancado das pessoas. Então, esses 8 eixos são trabalhados por essas 2 comissões com essas 2 vocações, a produção científica e a formação social. Por aí. Muito bem. Quando você pontua aqui, infelizmente, o Brasil está numa situação onde o pessoal anda em direção contrária à Constituição, com base na Constituição, né? O que é dito a respeito de temas como cultura? Pois é. A cultura você estava pincelando antes de nós iniciarmos aqui o episódio, né? Que está dentro de um dos eixos, né? Poderia ser colocado como um sub-eixo, subcategoria? Estaria dentro de desenvolvimento social. Porque o eixo de desenvolvimento social ele é muito baseado no artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais. Então, como ele é tratado por aí, a gente acaba que ali dentro dos direitos sociais a gente consegue encontrar aquele rol e a cultura certamente tem todo o valor e todo o espaço aí dentro disso. A cultura de um povo é a mescla da sua história. A cultura carnifica a educação. Não existe país civilizado se não houver valorização da cultura. As primeiras coisas que as ditaduras fazem são abolir a arte e consequentemente, o pensamento crítico que ela provoca. Por isso que a Constituição preza pelo cuidado absoluto com o direito social da cultura. Existe uma demonização muito grande, né, das pautas ideológicas sobre a temática e que tem que ser tomado muito cuidado, porque o povo que carece de conhecer a sua cultura, fundamentalmente é um povo que vai carecer de conhecer sua própria história, vai incorrer em erros históricos, vai repetir erros históricos, sempre e de sempre. Então, você veja bem que essa demonização, ela não pode passar, sabe? E ela não pode ser considerada mais por nós como natural, porque, na verdade, a cultura, por fazer parte dos direitos sociais, ela necessariamente está ligada ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social. Não tem como. As coisas não se separam uma da outra. Elas estão necessariamente ligadas, né? Então é um sub-eixo, certamente, aí de desenvolvimento social. Quando você pontuou que você me corrija se estiver errado, já estão elaborando, já está elaborado o plano de ação de vocês para as próximas ações. Sim. Você consegue lembrar se que vocês têm voltado para a questão cultural? Nós temos dentro da Comissão de Educação, nós temos no acompanhamento de turmas específicas, nós temos um debate, aliás, uma temática que vai ser muito trabalhada com os alunos, que é a valorização da cultura como uma forma de reconhecer a própria história. Porque a gente não pode permitir que esse discurso continue no Brasil acerca da desconstrução da arte. Porque, veja bem, existem muitas formas de tentar paralisar o andamento das coisas quando se ataca a cultura brasileira. E existem formas como paralisar os investimentos, como impedir que filmes sejam produzidos, como descartar roteiros que são críticos politicamente, como construir uma narrativa ideológica em torno das leis de investimento, de incentivo à cultura, uma narrativa ideológica que ataca, né,
as leis de incentivo à cultura, e tudo isso é muito preocupante para nós. Então, como já existe um pensamento consolidado, uma nuvem negra sobre o assunto, a gente vai querer limpar isso através da Comissão de Educação para tratar de valorização cultural e valorização histórica com os alunos nas turmas, certamente, não tenho dúvida disso. Muito bem. Outro eixo que que a gente também estava pincelando aqui, Sim. Você muito bem falou, por exemplo, a questão do São Francisco, citou aqui, e questões ambientais, Pedro. Pois é. Como está esse eixo no trabalho de vocês? Pois é. É um eixo específico, né? Meio ambiente é um dos 8 eixos de trabalho da Frente Humanista mesmo. E isso é incrível, porque o Brasil é uma imensa potência nesse sentido. E veja, economia e ecologia necessariamente precisam caminhar juntas. É uma condição sine qua non, eu diria. O Brasil é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. E só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. Então, eu repito que é necessário unir economia e ecologia. Não deve ser um debate equidistante. Economia e ecologia são condições sine qua non para que existam, né? O Brasil é uma potência agrícola, de fato, isso é inegável. O por ser uma potência hídrica. E o por ser uma potência florestal. A gente precisa reestruturar essa roda, a começar pela agricultura de baixo carbono, obviamente, e focar seguidamente na diversificação da matriz energética, porque nós temos absoluta capacidade de ter uma matriz energética 100% limpa, seja pelos milhões de litros de água, seja pela maior área de insolação do planeta, né? E isso é muito caro para nós, de verdade é muito caro. Não porque há um modismo muito impulsionado pela absoluta e extrema necessidade de tratar de sustentabilidade hoje, mas porque persistir no modus operandi da economia predatória é de uma tremenda burrice. Seja porque nós somos um país que caminha pelas commodities ainda, e aí necessariamente as importações elas são muito voltadas e elas necessariamente precisam cumprir esses regramentos da sustentabilidade internacionalmente, seja pela consciência do próprio povo. Porque eu invisto, por exemplo, no mercado financeiro, e seja as pessoas físicas, sejam os fundos de investimento, eles não querem estar associados a quem quer fazer o dinheiro de modo destrutivo. E é uma urgência que precisa ser tratada com letras garrafais mesmo. Porque a Terra é um oásis. Já parou para observar isso? Que coisa extraordinária, né? Esse planeta azul no meio de um universo de mundos mortos que tem absolutas condições e as únicas condições para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Querer perder esse laço de dependência é loucura, é insanidade. Fernando Pessoa, pelo heterônimo de Álvaro de Campos, quando escreveu o Ultimátum, ele disse assim: megalomania triunfante. E alguns homens, né, tomados dessa megalomania, têm essa busca, essa gana desenfreada de querer encontrar vida fora daqui, quando na verdade do nosso lado tem tanta vida que precisa ser vista e valorizada e urgentemente protegida, né? E quando a gente olha ao redor, isso é tangível, é palpável. Existem baleias imensas, sabe? Existe o lobo-guará ali do lado, existem árvores com 800 anos de idade, 200 metros de altura, 3,5 metros de diâmetro, que você bate o machado e sai faísca, e vão lá em 20 minutos e destroem isso, como se não houvesse qualquer importância, sabe? É o horror de um progresso vazio, como canta Maria Bethânia em Purificar o Subaé. E é verdade mesmo. É por isso que a Carta Magna, a Carta das Cartas, que a nossa Constituição trata com muito poder
e com muita precisão no artigo 225 do quanto o meio ambiente saudável e equilibrado é um direito de absolutamente todos nós. E que é dever de todos nós cuidar para que esta geração e as futuras gerações possam gozar desse direito em plenitude. Então é um pacto intergeracional de valorizar essa vida que está aqui, porque as crianças estão sofrendo agora. A gente tem que parar de tratar do futuro o tempo todo, porque, na verdade, o amanhã só vai chegar se o hoje estiver preservado. Então, quando a Constituição estabelece o mandamento constitucional da guarda da Constituição como um dever humanitário, porque ela diz que é dever do Estado e de todos nós. Não só do Estado, não só da sociedade, de todos nós, ela está estabelecendo um pacto humanitário e intergeracional, porque ela faz questão de dizer que é para que esta geração e as próximas, usufruam com qualidade do meio ambiente. Então, por isso que meio ambiente não é sub-eixo na frente humanista. É um eixo mesmo, né? É um eixo porque há uma urgência com letras para que quem passa correndo possam ver, que deve ser tratado assim. Então, desde a comissão política, nós temos encontros com comunidades indígenas aí estabelecidos, para que não só a gente possa tratar muito sobre demarcação de terras indígenas, sobre conhecimentos ancestrais, sobre reservas florestais, sobre a capacidade dessas reservas, sabe, sobre o impacto do extrativismo, sobre impacto do garimpo, sobre atividades legais e ilegais. Nós temos isso já estabelecido nesse plano de ação dentro da comissão política, assim como nós também temos visitas a serem feitas com comunidades ribeirinhas, né, e as suas diversas formas de manifestações culturais, diversas formas de manifestações artísticas, diversas ideias para a proteção desses rios e das suas matas próprias. Então nós temos já esses planos já estabelecidos essas visitas e essas rodas intergeracionais, esses encontros de humanismo que nós vamos fazer nesses locais, não só para que a gente possa trocar, não só para que a gente possa levar a informação do que a Constituição deseja, bem como de receber as informações, não só por uma questão de amadurecimento pessoal, mas também por elaboração mesmo do plano de ação, aliás, da elaboração mesmo de pesquisas científicas voltadas para essa área especificamente, que é a área da produção ambiental. E então a gente tem isso na comissão política muito bem estabelecido. E salvo o engano, na comissão de educação existem trabalhos também com o ensino fundamental maior e a educação de jovens e adultos para tratar sobre o conceito de sustentabilidade, que é um conceito muito complexo, muito amplo, não se trata só sobre coleta seletiva ou sobre não tocar fogo nas árvores. Sustentabilidade necessariamente não se resume a isso. Sustentabilidade é bem mais complexo e, salvo engano, é com fundamental maior e ensino de jovens e adultos. Então é um tema que tem muita coisa para ser feita aí nos próximos 12 meses pela frente humanista, mas vai estar recorrentemente, porque é um eixo, então está recorrentemente ali nos nossos trabalhos, eu não tenho dúvida disso. Então, por esse exemplo também que você mostra, aparentemente as comissões estão sempre trabalhando em conjunto, porque quando você cita a situação onde vocês vão até a comunidade e trazem também informações que servem como base para produção científica, vocês também já estão dando acervo para que a comissão de educação consiga. Sim, certamente. Porque como a gente também trabalha com produção de pesquisa, nós estamos agora focados para exemplificar isso, focados em vamos começar a retomar, porque a coleta começou a ser feita, só que eu acho que esses dados eles não vão servir mais para acompanhar audiências de custódia, né? O perfil das pessoas que vão para a audiência de custódia, que é um instrumento que foi criado no direito para averiguar as condições nas quais uma pessoa foi presa. E aí nós estamos vendo quantas pessoas vão para a audiência de custódia no Estado, quantas são mantidas presas, quantas não são, qual o perfil
perfil dessas pessoas, qual a raça dessas pessoas, qual a realidade econômica dessas pessoas e quantas acompanhando o processo, no final do processo, serão absolvidas ou não, porque a gente precisa testar a eficácia do sistema da audiência de custódia do Instituto. Então, é um exemplo de pesquisa que tem caminhado, mas certamente os dados, agora tratando do tema que você falou, os dados eles já vão ser coletados com o intuito de produção científica mesmo, voltada para essas áreas, não só de pesquisa, mas de artigos e etc. Então, faz parte disso, sim. É como uma via de mão dupla muito importante para a produção da ciência, né? Não tenho dúvida nenhuma. Quando vocês batem nessa tecla da produção científica, vocês viram isso a princípio como uma necessidade? Porque eu tenho uma visão de fora, não sou da área do direito, mas eu vejo que, apesar de ser uma área de conhecimento onde vocês muito estudam, muito leem, eu sinto que talvez a produção científica é baixa. Sim. Foi uma resposta, mais uma revolta a isso? Foi uma resposta à produção quando se trata de direitos humanos e de produção de direito constitucional. Porque, assim, nós temos doutrinadores no Brasil extraordinários. Isso é um ponto. O ministro Alexandre de Moraes é um doutrinador extraordinário. O ex-presidente Michel Temer é um doutrinador do direito constitucional extraordinário. A professora Flávia Piovesan é extraordinária. O ministro Aires Brito, enfim. Nós temos grandes exemplos, né? José Afonso, do quanto o direito constitucional e o Wolfgang. Nós temos muitos de exemplos de como nós somos enriquecidos com o direito constitucional na doutrina. Isso é uma beleza. Mas nós precisamos de dados mais concretos no que diz respeito à realidade da sociedade dentro daquilo que prevê a Constituição. Então, óbvio, nós temos uma doutrina voltada para aqueles que estudam o direito e isso é maravilhoso. Agora, nós precisamos da realidade fática para que aqueles que estudam o direito com a doutrina possam entender que a doutrina tem que ser aplicada de uma forma mais prática e mais efetiva na realidade das pessoas. Então, sim, necessariamente a academia e o jurídico, o mundo jurídico e o judiciário, o poder judiciário, precisam ser expostos a essa realidade do que está sendo colocado na mesa, né? Do que está sendo feito efetivamente através dos institutos que foram criados, como, por exemplo, as audiências de custódia, como eu estava citando agora há pouco. Desculpa interromper, mas volta também, acho que um pouco daquela questão que você pontuou no início, da mudança, né? Que as coisas mudam e talvez o sistema não seja mais tão... Absolutamente, absolutamente, né? E o porquê todas as coisas existem por causa de uma única coisa, que é, por exemplo, a democracia. Porque, veja, eu vou tentar ser bem, assim, claro para tratar disso. O direito a ter direitos, como disse Hannah Arendt, é a democracia. E, nessa toada, nós precisamos lembrar que a democracia não foi conquistada com tinta no papel. Ela foi conquistada com suor e sangue na calçada. E hoje, aqueles que usufruem do bem que é a democracia, absorvem desse usufruto, ganham desse usufruto com o dever de entregá-la aperfeiçoada ou, no mínimo, mantida para as gerações que estão por vir. Isso é muito importante. Muito importante. Porque a Constituição foi promulgada com 245 artigos na parte definitiva e 70 na parte transitória. Todas as coisas que estão contidas nesse, que é o livro dos livros, o livro sagrado jurídico e o credo democrático, que permite que todos os outros credos sejam aceitos. Tudo, absolutamente tudo que está contido aqui materialmente, parte do princípio organizacional do direito constitucional, que é a democracia. O princípio materno, o princípio gerador. E isso nunca pode fugir da nossa percepção, porque ele é simbiótico
com sindicatos, imprensa livre, livre iniciativa, educação, saúde, cultura, meio ambiente, absolutamente tudo isso. E o Estado democrático de direito está aqui em absolutamente tudo que se contém na Constituição, desde o preâmbulo, que é aquele texto que está lá no início, que é um resumo material de tudo que a Constituição vai conter, desde o artigo 1º cabeça, artigo 5º 34, artigo 17, 23, artigo 127, artigo 134 cabeça, título 5º. Tudo isso diz com muita clareza o Estado democrático de direito, do qual nós não podemos abrir mão em absolutamente nenhum momento. Mas fugiu-se da lógica e da realidade brasileira o quanto a democracia é fundamental e necessária. Nós assistimos nos últimos tempos o quanto a democracia pode ser usada na cabeça de algumas pessoas como uma moeda de troca no jogo sujo eleitoral. Mas não é isso que esse livro diz. Esse livro diz que a democracia é a menina dos olhos dele. E a Constituição acertou muito quando fez isso, porque não há salvação humanística e civilizatória se não for pelas veredas da democracia. É impossível. Impossível. Portanto, essa realidade ela deve ser trabalhada e ela deve ser exposta na sociedade brasileira, inclusive através da produção mesmo. Porque a gente precisa saber, ali na produção científica, por meio de artigo ou pesquisa, como é que o jurídico, como é que o mundo jurídico tem enxergado desses princípios. Será que eles vão ficar aprisionados no campo ideológico e filosófico do que é o direito? Ou os juristas e o judiciário compreendem que esse princípio, o princípio dos princípios, é o que guiam tudo aquilo que eles fazem? É o que guiam todas as outras realidades. Então, para mim, a pesquisa ela é muito importante. Ela é muito importante nesse sentido, porque o contrário da produção é manter nas obscuras as realidades que aí estão. E a gente é surpreendido de repente, a gente é surpreendido do nada com esses avanços aí que acabam, enfim, nos pegando de surpresa, porque eu fui muito surpreendido com esse exemplo que eu acabei de dar. Fui muito surpreendido. Eu não imaginava que na realidade brasileira tinha tanta gente adepta daquilo que é abominável para a Constituição. Então, talvez mais ciência, talvez não, mais ciência ilumine os poros da razão. Porque assim, Vitor, razão pela razão é inteligência instrumental. É o que Hannah Arendt fala de banalidade, é a banalidade do mal. É quando você é um tecnocrata, faz a técnica pela técnica e não se dá conta, age como age e não se dá conta do quanto aquilo afeta a realidade e o cotidiano de uma sociedade. E é muito problemático. Porém, o iluminismo, que é carregado pela ciência, certamente trata de tirar essas zonas obscuras, tirar esse véu dessas zonas obscuras e trazer à tona aquilo que precisa ser clareado. Então, quanto mais ciência, melhor. Quanto mais produção, melhor, não tenho dúvida nenhuma. E, claro, sem banalizar as coisas, né? Porque há uma banalização da ciência absurda. Há uma banalização do termo quântico que eu nunca vi, né? Há uma banalização de certos termos, como ditadura, democracia. Há uma banalização absurda. Democracia é tudo isso que eu acabei de dizer e um tanto mais. Ditadura jamais é o que nós vivemos hoje. Jamais. Compreenda aquilo, que não há democracia plena se não houver justiça social. É um fato. É um fato. Estamos trabalhando para que se concretize isso. Para que esse pacto intergeracional possa entregar à próxima geração uma democracia mais aperfeiçoada. Para que a gente chegue no ápice do que ela é. Porém, não há
uma ditadura do judiciário no Brasil. Não há uma ditadura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ainda bem que nós temos o Supremo Tribunal Federal, porque se nós não tivéssemos, o Brasil estaria muito mal. Estaria muito pior do que se encontra hoje. Muito pior. O Supremo Tribunal Federal é uma casa de fazer destinos. Eles são os guardiões da Constituição, está lá no artigo 101. São eles que, consequentemente, protegem os direitos mais essenciais que plasmam a personalidade humana. São aqueles 11 pares de olhos. Então, nós precisamos honrar e valorizar as instituições, porque a democracia ela não gravita em torno de pessoas, né? Ela gravita em torno das instituições. Instituições fortes necessariamente serão sinônimo de um povo forte. E um povo forte necessariamente é um sinônimo de nação forte. Porque nação não é Estado, nação não é país. Nação é um princípio espiritual, né? É o passado, presente e futuro de um povo. É essa personalidade histórica, né, de um povo. E um é consequência do outro, não tenho dúvida nenhuma disso. Então essas banalizações elas precisam ser interrompidas para que os termos eles sejam colocados nos lugares certos e, consequentemente com isso, nós possamos medir a eficácia desses termos na realidade brasileira. Então é óbvio que pesquisa e artigo e qualquer outra natureza de produção científica que nós possamos elaborar necessariamente vão ser importantes nesse sentido. Muito bem. Cara, você já seguiu, talvez você já esteja seguindo esse caminho da docência? Não, mas eu vou. Que eu fico aqui, só estando aqui, já fico na vontade. Então, cursar direito, eu quero aprender. Que bom, né? Que bom. Mas a paixão é uma coisa bonita, não é? Mas o amor é mais ainda. Porque, você veja, que coisa interessante. A paixão, ela é aquele amor indomado, né? É o início das coisas, é quando tá tudo quente demais, é quando tá tudo inconsequente demais. E é muito bom, é muito importante, mas nenhum relacionamento sobrevive de paixão, né? O amor é a decisão diária e constante que é resultado da paixão controlada, mansa, assentada. Então eu já fui um apaixonado intenso pelo direito constitucional. Mas é muito bom ter a clareza de que você ama, porque é o amor que te faz levantar da cama e decidir de manhã fazer. Não estou disposto, mas eu preciso fazer. Não quero, mas eu preciso fazer. Porque eu amo, necessariamente eu amo. Não sou movido aos arrepios que o direito constitucional pode me dar, sabe? Sou movido pela convicção íntima e pessoal de que muitas pessoas podem ser alcançadas por essa realidade. Então, isso é muito precioso, de verdade. É aquilo que falei no início, né? Nem tudo são flores, mas tudo foi semente. Então, eu fico grato, assim, de verdade, de ouvir isso. E espero ser docente, espero ensinar, de verdade. Quero poder entrar na sala de aula e dizer bem-vindos à primeira aula da matéria mais importante do curso de Direito, que é o Direito Constitucional. Porque eu não tive uma experiência tão satisfatória quando eu aprendi Direito Constitucional. É interessante, eu estou me recordando agora. Sua graduação Você fez Eu comecei na Tiradentes e continuei na Pio X, né? E eu não tive uma experiência muito satisfatória no primeiro momento em que eu estive exposto ao direito constitucional por questões pessoais de saúde e depois interpessoais. Mas do período de vida em que eu estava. Mas é muito bom quando a gente consegue extrair de um momento de extrema dificuldade essa clareza do que se quer. Porque aí fica mais
né? Há uma convicção muito mais elaborada, né? Porque é fácil decidir quando as coisas estão indo muito bem. Quando as coisas não estão indo tão bem, é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais difícil, né? E eu fico fazendo essa retrospectiva porque é bom ter essa calma para poder colher os frutos. É bom ter essa calma, de verdade, né? Eu não tenho... Aliás, tenho uma clareza comigo mesmo de que eu não fui criado para ser o maior ou o melhor em absolutamente nada. Fui criado para ser cada dia mais estável do que eu estava ontem. Não preciso ser convidado para tudo. Não preciso aparecer em todos os lugares. Não tenho de ser perguntado sobre todas as coisas e nem preciso saber todas as coisas. É justamente essa compreensão que me ajuda a entender a minha vulnerabilidade, a minha representação espacial como um ser humano, sabe? Vulnerável, explicitamente vulnerável. E é isso que, sabe? É o susto de cada dia, é isso que me tira daquele lugar de impenetrável. E isso é muito precioso, é muito bom. Isso foi alcançado aqui, né? E eu acredito que essa é a grande vantagem de uma pessoa, de verdade, é poder se entender e gostar do que vê. Meu único adversário é meu eu de ontem, de verdade, assim. E se isso já estiver bem posto para mim, muita coisa já teria sido feita, porque eu já terei compreendido muito de mim. Isso é o homem de ouro, é o que Platão fala, o homem de ouro. A chave platônica é sobre isso, porque não é sobre o preço do ouro, é sobre as características do ouro. Porque a pele humana, sendo tão corrosiva a metais, tão danosa, o ouro, se estiver em contato com ela, ele não escurece. Ele é tão fiel e tão leal a si mesmo que ele permanece do jeito que ele é. Isso é muito inspirador, não é? Então, essa clareza de quem eu sou, com minhas vulnerabilidades e meus acertos, é que mantém as coisas caminhando como elas devem caminhar. É aquele menino que eu disse no início, né? E isso é muito, muito precioso de verdade. Então, eu faço o pouco que me cabe com tudo que eu tenho. E isso é o que dá para... É o que ajuda a olhar para trás e entender que tá tudo sendo bem feito, sabe? De verdade. Então... Muito bem. Altos viradas de chave aqui com esse episódio. Uhum. Pedro, falando mais um pouco do funcionamento agora. Certamente. O funcionamento do FHD, da Frente Humanista do Direito. Vocês já passaram da questão do estatuto? Vocês já foram institucionalizados? Estamos caminhando agora para a institucionalização. Estamos caminhando agora. As coisas estão se acertando agora mesmo. Depois que passar desse passo, o que é que acontece? Então, acho que, em primeiro ponto, existe uma formalização e uma formalidade de se apresentar como instituto que gera um peso um pouco maior, né? Porque você consegue dialogar enquanto pessoa jurídica, então isso, no âmbito formal, isso é um pouco mais útil do que existir enquanto um movimento ali na sociedade, mas isso também nos ajuda a ter uma estrutura no espaço físico, isso nos ajuda a formalizar algumas documentações que nós precisamos. Então existe um passo dentro da formalização, da institucionalização, que é muito importante ser tomado mesmo, assim, de verdade. Mas a institucionalização, ela é um passo que é tomado muito simultaneamente às atividades que a gente já faz. Uhum. Então, na verdade, as atividades que nós fazemos, elas são bem simultâneas à ideia da institucionalização do movimento.
A gente não necessariamente precisa institucionalizar para ter essas, sabe, para ter a realização das atividades. Então isso já é muito satisfatório, né, de verdade. E nós vamos institucionalizar e depois a gente vai também formalizar esse conselho consultivo nosso de grandes juristas brasileiros, grandes doutrinadores, que são amigos da Frente Humanista do Direito. Muitos deles estiveram presentes virtualmente, presencialmente, e agora na cerimônia de posse dos últimos membros que apareceram lá em Aracaju, uma cerimônia linda feita no Palácio, e nós ficamos muito emocionados e muito comovidos em ver a reunião de tantas forças vivas da sociedade, sabe? É muito bom ter olhos como os de Aires Brito, Carmen Lúcia, Flávia Frois, Maria Berenice Dias, Taledone, Janira Rocha, César Brito. É muito bom ter esses olhos por perto e saber que esses olhos nos inspiram diretamente e saber que esses olhos nos criticam porque já construíram muito, né, positivamente, porque eu só aceito crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa. Então, quem nunca construiu nada, para mim é irrelevante. Mas é muito significativo, é muito comovente. Então, a gente está com esses dois caminhos aí acontecendo. Esse passo de institucionalização, também formalização depois, posteriormente, de um conselho. Mas nós temos esse encontro aí informal do conselho, né? Eu diria. Nas redes sociais nós conseguimos encontrar vocês? Será que a gente pode... @Frente Humanista. É a única. Nós estamos por aí. Olá. É uma produção muito boa. Isso é muita pontuação. Abre essa primeira foto, Felipe. Já a gente volta pro... Olha eles aí, meninos. Saudade de vocês. Era para vocês estarem aqui hoje conosco. A Jéssica tá aí? Aqui nós temos, da esquerda para a direita, nós temos aqui a Yasmin. Ela é titular da cadeira, de uma das primeiras cadeiras da Frente Humanista. Vinícius, Garção, a Clísia, Rigoletto, o Cleverton, o Matheus, que já é da segunda geração. Eu, a Jéssica do meu lado, tá de branco. Marisa Mello, Raíque Andrade, Nicole Santana e Christian Matos. São 11 membros titulares. E ali tem uma frase do Rui Barbosa, da sua oração aos moços. Mocidade viril, inteligência brasileira. Não é sonho, meus amigos. Bem sinto eu nas pulsações do sangue essa ressurreição ansiada. Então, Rui Barbosa escreveu isso na Carta aos Moços para impulsionar e dar os seus votos de esperança à mocidade da justiça brasileira, do judiciário brasileiro. São esses os membros titulares, apesar de que nós estaremos agora construindo também um agrupamento de amigos da Frente Humanista que servirá mesmo como um grupo braçal de recursos humanos, mas também um grupo intelectual, de produção intelectual, que nos auxiliará muito nesses trabalhos, como eu falei, das comissões. Não serão membros titulares da Frente Humanista, mas eles vão servir como esses recursos humanos que certamente colaborarão muito para a história ser feita como tem que ser feita, né? Então, são esses queridos aí, de realidades diferentes. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando falo sobre a Frente Humanista. Membros de realidades diferentes, de origens diferentes, de caminhos diferentes que se encontraram pela luz solar da Constituição, que o chamou. Né? Nós temos pessoas do sertão, nós temos pessoas do agreste, do semiárido, do Baixo São Francisco, da capital, da Zona da Mata,
Nós temos pessoas com realidades e visões de mundo diferentes, homens e mulheres, como o nosso estatuto ordena que seja, porque é muito provável que há uma manifestação de parcela do povo brasileiro nisso. É muito mais fácil você construir o imaginário popular sendo vertical do que sendo horizontal do que sendo vertical. Impor às pessoas uma realidade não é inteligente. Construir com as pessoas essa realidade é muito inteligente. Não dá para estar no ápice do poder e lançar às pessoas uma realidade das quais elas não conhecem. Nós precisamos certamente trabalhar um pouco melhor essa compreensão. E é talvez sendo uma parcela da população brasileira de origens econômicas, sociais e culturais diferentes que a gente consiga dialogar com as pessoas que são tão múltiplas na sociedade brasileira. Essa onça pintada, como disse Ariane Suassuna. Então, essa múltipla forma da sociedade brasileira também é vista na frente humanista em alguns aspectos. Não em todos, a gente não tem como condensar todos os aspectos, mas uma parcela significativa. Então, eu tenho muito orgulho de saber que essas visões múltiplas de mundo estão aí postas na mesa para alcançar as pessoas com mais facilidade. A gente consegue, sendo do povo como povo, chegar até esse mesmo povo e dizer, olha, como você, eu tinha essas dúvidas, eu tinha esses problemas, eu demonizava essas coisas, mas eu consigo agora trazer para você uma revelação sincera e honesta do que a ciência consegue esclarecer sobre isso. Então a Frente Humanista trabalha como um fronte, conforme diz o nosso estatuto lá no início, né? Nas linhas de frente da batalha para aproximar as pessoas dessa realidade. Eu tenho um orgulho tremendo disso. É bom saber que a gente está vivendo a vida por algo maior do que nós mesmos, né? É bom demais. Muito bem. A gente consegue abrir mais algumas das publicações? Olha aí. Olha aí. Sua participação ali em mais alguns programas. Outros podcasts. Família é família, preconceito é preconceito. Você decide qual lado quer estar. Muito bem. Sobe lá pro perfil. Pronto. Não, repetindo aqui, Frente Humanista, não tem pontuação, nada, diretamente vocês encontram. Pedro, quando se tornar instituto, será Instituto Frente Humanista do Direito e a FHD? Vai ter essa mudançazinha? Não, eu acho que permanecerá a Frente Humanista do Direito. O Pleno vai se reunir, provavelmente, para conversar sobre isso, mas eu acredito que continuará a FHD mesmo, Frente Humanista do Direito, Humanitas Inteligente, né? Debate e efetivação do progresso humano e sustentável. Não adianta só debater, tem que efetivar. Importante, né? A gente discorre, a gente debate sobre temas, mas a gente também constrói instrumentos operacionais para efetivar esse debate, né? Existe muito falatório e pouca atitude na prática. Então a gente gosta de, na prática, agir. É interessante porque tenho observado como a comissão de comunicação, que é essa comunicação geral que cuida disso, também tem o seu papel importante de formação social. Porque, assim, tem muita coisa que é trabalhada nas redes sociais que não é trabalhada em outros momentos, né? Então, assim, é um trabalho incessante. Inclusive, nossa última postagem aqui, junto com o Instituto de Direito de Defesa, trata do projeto de lei 1904 de 2024, que basicamente fala sobre o absurdo que é equiparar o aborto ao homicídio, e a gente fez questão de estruturar esse debate bem tecnicamente para que as pessoas pudessem ficar clareadas sobre a ideia geral. Porque não é uma discussão ideológica essa, gente, é uma discussão técnica, e isso precisa ser colocado em pauta aí de fato. Então, nós gostamos de dar a oportunidade para que a sociedade possa alcançar a realidade daquilo que é muito instrumentalizado ideologicamente, né? E não é tratado tão honestamente quanto deveria. Então, a comissão de comunicação tem um papel importantíssimo, não tenho dúvida. Esse de levar a informação até as pessoas, né? Então... Muito bem. Pedro,
como as pessoas conseguem se aproximar de vocês? A gente sabe que ali tem um linkzinho para contato, Sim. mas, por exemplo, estou na condição de estudante, já sou formado, coisa do tipo, consigo fazer parte facilmente? Como é que existe sistema de associação, se é assim que vocês lidam? Então, esse sistema de associação nós estamos desenvolvendo agora a ideia, que é esse grupo que eu estou falando de Sim, recursos humanos que a gente quer criar para que possa nos ajudar nos trabalhos objetivamente. Na titularidade, atualmente não tem como porque são 11 cadeiras, mas tem como nesse agrupamento, nessa associação que nós queremos criar para trabalhar junto conosco nessas operações. Podem falar conosco via direct. Inclusive, nós temos alguns jovens do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que têm conversado conosco para serem esses braços. Isso é muito importante. Podem mandar e-mail, nós ficamos absolutamente atentos, né? Para a gente construir uma nova perspectiva de sociedade. É muito importante. Como eu disse anteriormente, é muito grave que em alguns momentos a sociedade brasileira precisa estar debatendo a urgência de algumas questões, como aí a importância de algumas questões, como a democracia, que é vital para todos nós existirmos, como o meio ambiente, que é vital para todos nós existirmos, ou como a cultura, que é tão vital para todos nós continuarmos existindo e existirmos como é hoje. Porque, como falei anteriormente, essas coisas não podem ser demonizadas e não podem ser tratadas com desimportância. Nenhuma, nem a outra, nem a outra, porque é muito dramático para a gente ver pessoas questionando a importância das instituições brasileiras, questionando a importância de uma diversificação de matriz energética, ou questionando, sei lá, Lei Rouanet, por exemplo, sabe? Essa desonestidade intelectual sobre a Lei Rouanet tem que ruir, porque a Lei Rouanet ela é a viabilização do desejo constitucional de que a produção artística seja feita com decência e com paridade num país de dimensões como o nosso país. Ela também é, na minha compreensão, um instrumento de etapas jurídicas burocráticas muito bem definidas e de etapas de transparência muito bem definidas, que dá o seu recado ao empresariado brasileiro de que eles têm uma parcela muito grande de responsabilidade no que se diz de incentivo à produção artística do Brasil. Então a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura que tem todo o aval constitucional para que ela exista e que ela não surgiu em governos, inclusive, mais ligados à esquerda. Ela surgiu num governo bem distante dessa concepção de esquerda que nós temos hoje. Então, o papel dela é um papel central no país. É o papel de dizer que o pequeno produtor e o grande produtor pode captar do setor privado, que receberá, por sua vez, isenções no imposto de renda, dentro de determinado limite, determinada porcentagem, para que essa captação se torne recursos que cairão na conta própria desses movimentos, desses produtores, não nas contas físicas, mas da produção em si, para que ela se torne aquilo que vai gerar no coração das pessoas acalento, que vai gerar no coração das pessoas crítica, que vai gerar no coração das pessoas uma percepção nova de mundo, e isso é muito importante, porque é isso que salvou, por exemplo, o Brasil de sua escassez artística no outono neoliberal que nós vivemos. Então, não tenho dúvida o quanto a Rouanet, a Paulo Gustavo e outras tantas leis de incentivo, elas são fundamentais para que a gente possa existir como é. A primeira coisa que um governo autocrático e ditador tenta impor às pessoas é justamente o rompimento delas com a arte, pelo pensamento crítico e pela percepção afetiva e humana de mundo que ela gera com o outro. Então, por isso que a arte tem que ser preservada como é, não só porque, como falei anteriormente, ela carnifica a educação, mas porque ela gera essas percepções afetivas e racionais nas pessoas. Esse duo do cérebro de emoção e racionalidade é muito bem desenvolvida pela arte, como nenhum outro setor e nenhuma outra área. Então, para nós é muito precioso que os mandamentos dessa cartinha verde e amarela sejam trabalhados
com honestidade intelectual. Então, nós estamos dando uma pequena parcela de contribuição para isso. E eu me sinto honrado, de verdade, de fazer parte disso. Não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Felipe, será que a gente consegue apresentar o perfil do nosso querido convidado? Opa! Que é o underline Pedro Villanova underline. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Muito bem. Isso mesmo. Olha ele aí. A Ilha do Sertão. O São Francisco. Pois é, rapaz, olha aí. O menino e o velho Chico Viagens. Mergulham em meus olhos, carrancos, barrancas e paisagens. Maria Bethânia que canta isso. E eu escrevi aquilo ali, que tem feito parte de uma produção que tem sido muito inspirada poeticamente no sertão. Aqui nessa imensidão de beleza e coragem que estão as coordenadas da minha vida. Toda a devoção ao berço que nasci ainda seria pouco para enaltecer esse sertão de sol e águas misteriosas que carregam todos os encantos bons. Isso é interessante porque nós somos um sertão, nós somos um ser tão cheio de águas misteriosas, porque todos nós temos essas zonas escuras e cheias, né, do São Francisco, mas nós também temos esse sol de céu limpo que existe aqui, que só existe aqui, que são as zonas iluminadas e que carregam todos os encantos. Então, é bonito, né, ver como o sertão é matéria para toda poesia. Aqui há a beleza para toda poesia. Aqui há produção científica, aqui há produção de imprensa, aqui há urbanismo de qualidade, aqui há direito de qualidade, aqui há potências ambientais extraordinárias, porque é aqui que tem o tatu, é aqui que tem a jurema branca, é aqui que tem todo tipo de riqueza e diversidade. Então, esse quadro da fome e da miséria que se pinta tanto contra o sertão, ele não pode persistir tanto quanto as belezas todas que são carregadas dentro de todos nós, como eu falei no início, por Guimarães, né? E, enfim, porque eu sei que existe uma realidade, a gente sabe mais do que ninguém que existe uma realidade fatídica, e de dores, mas existe uma beleza imensa aqui. Nós tem aí inclusive uma postagem do lançamento da Frente Humanista, que foi lá na Assembleia Legislativa, do lado dessa que você clicou. Nós fizemos o lançamento em 2021, o lançamento oficial em 2021 na Assembleia Legislativa do Estado. E nós tivemos a presença de muitos deputados, tivemos a presença de setores da imprensa muito relevantes e importantes. E nós precisávamos apresentar aos três poderes a necessidade de um movimento como a Frente Humanista do Direito existir. E a alegria de um movimento como esse nascer no estado de Sergipe e ter uma dimensão como ele tem, de disputar espaços em fóruns internacionais nesse momento, como estamos disputando, de fazer parte, como nós estamos agora para fazer da elaboração do Plano Nacional do Clima, né, de fazer parte do debate da construção de planos diretores de acordo com a realidade da necessidade das pessoas e do direito, de primeiros planos diretores, né, de fazer parte do debate de saúde pública sobre AIDS e HIV da UNAIDS, por exemplo. Então, é uma beleza que isso tenha nascido em Sergipe, por jovens que não só são de Sergipe, mas que estavam ali reunidos decidiram criar isso. Então, é uma beleza, de verdade. Pedro, por falar em fazer parte, vocês que trabalham com esses 8 eixos que tem muitos ramos também neles. Nesse período em que a gente está vivendo, que nós estamos nos encaminhando para um período eleitoral,
Os pré-candidatos, candidatos podem buscar frente para auxiliar nos planos de governo? Então é interessante, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, na verdade. Por exemplo, olha, eu não sei como trazer as questões Pois é, para que em si. interessante, Vitor, isso que você colocou agora. Muito interessante. Porque foi debatido agora no pleno da Frente Humanista isso. O pleno se reuniu para poder debater acerca do apoio ou do dissenso a manifestações políticas político-partidárias. Porque o nosso estatuto previa, desde o início, manifestações político-partidárias. E manifestações de apoio, de fato, ou manifestações de discordância públicas. Só que a gente precisava construir uma resolução que estruturasse e construísse esse pensamento com um pouco mais de clareza. E a gente decidiu fazer isso. Nós fizemos uma resolução da qual distribui acerca da manifestação da Frente Humanista em movimentos político-partidários, né? Porque necessariamente é algo que está muito ligado intimamente à minha vida, né? Desde sempre. E acredito que a contribuição técnica da Frente Humanista acerca de direitos humanos é absolutamente possível. Porque a resolução ela é muito clara quando diz que o apoio ou a crítica jamais se dará em sentido personalista, mas em sentido programático. É o que diz na resolução. Então, não há personalismo na ação da Frente Humanista enquanto movimento. O que há é interesse pelo bem coletivo, pelo bem social. E certamente nós serviríamos para essa produção, porque ela, obviamente, ajudaria muito a um salto de qualidade político no país, não tenho dúvida. E nós temos membros que têm muita experiência na política partidária, eu sou um exemplo disso, e que, logicamente, saberiam dividir essas coisas todas, né? Então, é muito importante a gente deixar esse espaço para que nós possamos, eventualmente, prestar esse serviço de amadurecimento intelectual do debate político, para não ficar turvando as águas para parecerem profundas. Que as águas sejam profundas. Nós não podemos permitir que turvem as águas para que elas pareçam profundas. Se nós pudermos amadurecer o debate e a qualidade técnica e a qualidade do diálogo entre as instituições brasileiras e entre os brasileiros, nós estaremos ganhando muita coisa. Porque esse é o legado que está sendo construído. É o legado de democratizar a Constituição e os direitos humanos. Porque a Constituição, ela não parece, ela é profunda. Mas ela não é distante do povo, porque foi o povo quem gerou ela. Ele é o poder originário. Então nós talvez só estaríamos fazendo isso, entregando de novo ao povo aquilo que ele mesmo construiu e em algum momento do caminho se desvencilhou. Então fiquem abertos certamente, não tenho dúvida. Muito bem. Pedro, já chega na etapa final. Sim. Tem mais alguma ação ou pensamento que você queira compartilhar que ainda não tenha sido tocado aqui? Algo que vocês estejam prestes a fazer? Então, nós estamos para participar de algumas atividades grandes, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, estamos bem empenhados em trabalhar nos tribunais superiores, bem empenhados em trabalhar em atos revolucionários, como a Academia de Letras do Cárcere, que foi criada no Rio de Janeiro e que nós damos tremendo apoio e que nós certamente seremos os braços que se empenharão para trazer essa realidade ao Nordeste, em todos os estados, queremos nos empenhar intensamente para isso. E só de fato agradecer
agradecer pela generosidade do espaço democrático, agradecer por essa conversa tão útil, tão importante para mim, para a sociedade brasileira, para o nosso povo aqui, e de verdade desejar que os poros do entendimento sejam abertos. E eu não tenho dúvida do quanto essa oportunidade servirá para isso. Então fiquem atentos nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Frente Humanista, tem muitas atividades importantes para acontecer. Em Sergipe, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, em Brasília, e eu não tenho dúvida do quanto vai ser interessante acompanhar. Então fiquem atentos, eu fico na expectativa de ter todos vocês perto de nós. Tá bom, Vitor? Muito obrigado. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a você pela participação. Ficamos muito lisonjeados em ter você aqui. Esperamos que uma outra oportunidade a gente consiga trazer mais pessoas da comissão junto com você mais uma vez. Certamente. E contem com esse braço aqui no Sertão. Maravilha. Um pequeno canal de divulgação, mas que com certeza com a ajuda da internet a gente pode ficar bastante. Maravilha, de verdade. Obrigado. Você é um querido. Você é um querido. Estou em casa. Com certeza. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, muitíssimo obrigado. Não deixem de curtir, se inscrever no canal e acompanhar nas redes sociais. Em todas as plataformas, @Nexus Podcast. Ficamos por aqui. Até uma próxima.